Olá! Hoje viemos falar acerca do nosso metal de escolha, o cobalto. Um metal que no contexto da saúde humana consegue ir de mal para um pouco melhor. Tal tema que iremos explicar ao longo deste vídeo. O cobalto corresponde a um micronutriente mineral, encontrando-se normalmente na forma de cobalamina, ou vitamina B12, dentro do organismo. No entanto, também é possível encontrar-se cobalto associado a moléculas de água, como no galo do tempo. Possui uma geometria octaédrica, também sendo possível datar geometria tetraédrica em alguns casos. Os mais comuns do cobalto são o cloreto de cobalto, uma substância tóxica, e hidróxido de cobalto. Já agora, sabiam que o nome cobalto tem origem alemã, que significa demónio das minas? Bem que se pode dizer que este monstro mesquinho tem duas faces. Por um lado está associado a doenças como o cobaltismo. Por outro lado, tem aplicações médicas como no tratamento do cancro, mesmo por essa razão que iremos aprofundar nesse tema. Portanto, temos como objetivo deste trabalho mostrar como o cobalto pode ser benéfico ou prejudicial no corpo humano, especificamente como afeta linhas celulares nervosas e cancerígenas respectivamente. Começando então com o nosso primeiro artigo de escolha, Cytotoxicity of Cobalt Chloride in Brain Cell Lines, a comparison between astrocytoma and neuroblastoma cells, onde tentam determinar o efeito de várias concentrações de cloreto de cobalto em duas linhas celulares nervosas. Para isso, falaremos de alguns conceitos básicos. Total hip replacement corresponde a uma cirurgia onde há a introdução de uma prótese feita de uma liga metálica contendo cobalto. Esta prótese tem causa de problemas nos pacientes que, por sua vez, têm sofrido sintomas de cobaltismo. Passando então às células nervosas usadas no artigo, os neurónios são as células responsáveis pela transmissão do pulso nervoso, podendo-se dividir em diversos grupos, tendo por estes três principais: aferentes, eferentes e associativos. Astrócitos, que se encontram no sistema nervoso central, fazem parte das células da glia, sendo considerados não neuronais e tendo apenas uma função de suporte e nutrição de neurônios. Os astrócitos também têm a função de regular concentrações extracelulares de potássio para evitar quaisquer interferências. Vamos falar dos métodos utilizados. Foram usadas duas linhas celulares cancerígenas, células de astrocitoma U373 e neuroblastoma SH-SY5Y. Estas linhas celulares foram submetidas a um ensaio MTT, que corresponde a um ensaio colorimétrico onde a mudança de cor para um roxo forte indica baixa fiabilidade, ou seja, morte celular. Passando então aos resultados. Aqui pode-se encontrar um gráfico do efeito da viabilidade após 72 horas das duas linhas celulares, astrocitomas indicada a azul e neuroblastomas indicada a verde. Temos no eixo do X a concentração de cobalto em micromolar e no eixo dos Y temos a viabilidade celular em percentagem. Com estes resultados pode-se obter um valor de IC50, representado pela linha vermelha, que representa a concentração de cobalto quando a viabilidade das células passa a ser menor de que 50%. Ao ver o gráfico, nota-se que o IC50 dos neuroblastomas deve ser cerca de 100 micromolar. No caso dos astrocitomas, vê-se que esse valor deve ficar entre 300 e 400 micromolar. Os valores reais apoiam o gráfico, sendo o IC50 dos neuroblastomas 100.01 micromolar e o dos astrocitomas 333.15 micromolar. Como conclusão parcial da primeira parte do vídeo, temos que o cobalto provocou um decréscimo para ambas as linhas celulares, sendo que os astrócitos se mostraram 3 vezes mais resistentes do que os neurónios. No artigo, synthesis of cobalt hydroxide nanoflakes functionalized with glutamic acid and conjugated with thiosmate carbazide for anti-cancer activities against human breast cancer cells, onde os investigadores tiveram o foco de sintetizar nanopartículas de cobalto e ver os seus efeitos na linha celular de cancerígena, MCF7, para ver o seu potencial no tratamento do cancro. Vamos agora falar de mais alguns conceitos. O cancro, de uma forma geral, corresponde a um crescimento anormal de células. O cancro corresponde a um terço das causas de morte, sendo o cancro da mama mais comum e mais incidente nas mulheres, daí a necessidade de procurar por soluções. Desenvolvimento de nanoflakes para a detecção, prevenção e tratamento de cancro. Flocos amorfos com dimensões entre 1 e 100 nanómetros possuem a capacidade de penetrar facilmente as células-alvo devido ao seu tamanho e carga neutra. O importante a ter em conta é a distinção entre dois mecanismos de morte celular. A apoptose pode ser vista como um suicídio altruísta, já que este acaba por se encolher juntamente com os seus organelos para ser fagocitada pelas células vizinhas. A necrose, por outro lado, é exatamente o contrário. O derrame de conteúdos celulares compromete a saúde das células vizinhas e provoca uma resposta inflamatória. No segundo trabalho, o método usado foi a citometria de fluxo, que é uma técnica florimétrica utilizada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas na cultura celular scorada com anexin 5 e iodeto propíleo, marcadores da apoptose. Esta foi posteriormente tratada com concentrações de nanopartículas de cobalto correspondentes ao seu respectivo IC50, 900 microgramas por mililitro. Agora falar dos resultados. Resultados dos gráficos de citometria de fluxo com o volume celular indicado em cada eixo.
gráfico C representa a linha solar MCF7 sem tratamento e o gráfico D representa a linha solar MCF7 tratada com nanomaterial. Em cada quadrante temos a percentagem de células que se encontram em cada estado. O quadrante inferior esquerdo são as células que se encontram vivas, o superior esquerdo são as que se encontram em estado de necrose, o inferior direito são as que se encontram em estado de apoptose inicial e o superior direito são as que se encontram em apoptose tardia. No C verifica-se que 82,8% das células estão vivas, 7,15% estão em necrose, 6,49% estão em apoptose tardia e 7,51% estão em apoptose inicial. Por último, no D verifica-se que 55,2% das células estão vivas, 21,1% estão em necrose, 12,8% estão em apoptose tardia e 10,8% estão em apoptose inicial. Nota-se também houve uma formação de duas populações de células, sendo que a de cima aparenta ter sofrido mais necrose do que a apoptose. Resultados da citometria de fluxo conclui-se que o tratamento com o nanoflex de cobalto vai de facto provocar mecanismos de morte celular em células cancerígenas, não havendo só apoptose, mas também igual de maneira necrose. A conclusão global que se pode tirar deste vídeo, ao comparar os dois artigos, é de que o nosso objetivo foi comprovar. As próteses, mesmo que estas permitam uma vida prolongada aos pacientes, o cobalto acaba por os envenenar com o tempo. No caso do tratamento do cancro, verificou-se que o cobalto estimula a apoptose e necrose metade por metade nas células cancerígenas, sendo que a necrose não é o efeito ideal. O cobalto começou por trazer uma solução para pacientes que precisassem de próteses, mas acabou por se tornar uma solução que trouxe outros problemas. No entanto, o seu potencial para o tratamento de cancro acabou por redimir o vilão que era, apesar de não ser exatamente perfeito. De facto, o cobalto passou de mal para um pouco melhor.